Cláudia de Bulhões, com o programa Gente da Gente, na sua casa mais uma vez. Obrigada pela audiência. Estamos num momento no Estado que só se fala em emancipação política, a comemoração dos 200 anos de emancipação política. E nós trouxemos alguém que eu considero assim, o máximo, o must da história no Estado de Alagoas e no Brasil. Quem é? O professor Douglas Aprato. Professor, muito obrigada por você estar aqui. Olha, eu me sinto muito feliz de estar aqui. Dessa vez não estou assistindo só o programa, eu estou fazendo parte do programa, que é uma coisa muito boa, principalmente diante de alguém tão inteligente e que tem uma história já em Alagoas, na área da comunicação, além de ser uma antiga companheira de Rotary, né? Eu estou tanto afastado por conta das minhas funções acadêmicas, mas me sinto extremamente feliz de estar aqui e de responder as perguntas que me foram feitas nesse programa. Professor Douglas, é uma responsabilidade muito grande da minha parte ter você aí. Sim. Porque eu vou tentar desenrolar essa entrevista de maneira que todos vocês, telespectadores, entendam o que foi a emancipação política de Alagoas. E que nós estamos comemorando 200 anos. Mas antes, tem um agradecimento muito grande à minha irmã, Tereza Cristina Bulhões, que foi ela que me orientou. Se eu fizer as perguntas boas, foram feitas por ela. Se eu fiquei fazendo as perguntas ruins, foram feitas por ela. Modéstia da Tereza de Bulhões, ex-professora de História. Que beleza, a responsabilidade é minha também. Né? Douglas, começando... Sim. Tudo que eu fui pesquisar para fazer esse bate-papo, que eu não considero entrevista, porque você sabe que eu sou muito informal e muito espontâneo. Sim, sim. Tem assim, segundo o professor Douglas Aprato, segundo o professor Douglas Aprato Tenório, só modificava, ora era Prato, ora era Prato Tenório. Sim. Então eu quero começar lhe perguntando, como foi o seu início no estudo da história? Olha, Cláudia, eu fico muito feliz que você esteja... Eu sei que a sua generosidade está me colocando numa situação extremamente delicada. Mas eu diria a você que eu sou um profissional extremamente bem-sucedido, né? Eu sou filho de professora, né? E segui o magistério e quase que sigo a economia com o doutor Carlos, quando o Carlos entrou naquela faculdade... Carlos é meu irmão. Que era lá onde é a Caixa Econômica hoje, mas Sim. eu vislumbrei que realmente a área da educação era que me deixava assim vibrando. E então eu fiz minha graduação, lá na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, depois de ter estudado no Colégio Guido e no Ginásio São Miguel, e sempre tive um interesse muito grande pela história. Talvez porque... meu pai sentava todas as finais de tarde, começo de noite, com os amigos, né? E ouvia as histórias lá de São Miguel, da região. Então, a minha mãe era professora, eu a acompanhava para dar aula. Então, eu fui despertando para o magistério e para a história, através da memória popular e sabendo aqueles fatos políticos também, que naquela época... em que eu me dei assim conta de que era gente, né, começando a deixar de ser menino e começando a saindo um pouco do casulo, nós passar por uma fase política muito turbulenta, aquela fase do Muniz Falcão. E então eu comecei a me apaixonar, a ler H.G. Wells, lá na biblioteca da Câmara de Vereadores da Prefeitura, e passei a me apaixonar pela história, de forma que eu deixei de lado a economia e disse, não, isso aqui é do Dr. Carlos, número, estatística, matemática, é Dr. Carlos, né? Embora tenha história econômica, que eu gosto muito, mas é realmente uma área que a área de história me atraiu. Então, eu passei a investir tudo. Fui extremamente desaconselhado a não seguir a carreira do magistério, pelos meus próprios professores. Você é louco? Não, eu quero ser professor. Eu ainda mais de história, não é? Eu adoro história. E o meu coração sempre me levou para os portos melhores. De forma que eu fiz o curso de História, fiz o curso de Ciência concomitantemente, né? Tive bons professores, professor
o Padre Teófilo foi meu professor de pedagogia, né? Tive a professora Birã Marroquim, a professora que me deu assim um horizonte muito grande, né? O Monsenhor Luiz Barbosa, né? Eu tive professores muito bons e cada vez mais eu fui investindo. Eu segui isso, olha, eu não quero ser apenas um professor de história, eu quero ser um bom professor de história. E desde então eu passei a investir em mim. Eu vou ser um bom professor. E passei a investir em seminários, em congressos, em ler. Ainda a minha compulsão por livro maravilhosa me acompanha ainda hoje, e a ler tudo. E eu diria que isso me deu realmente um upgrade, uma condição de estar sempre atualizado. Ainda hoje, né, nessa idade, depois de ter me aposentado da universidade, de estar no SESMAC como dirigente, eu continuo, na próxima semana estou no Você Rio. Atualmente é o vice-reitor do SESMAC. Do SESMAC. É uma praticamente, desculpa ele perguntar, mas praticamente quem administra tudo é o vice-reitor, né? Não, eu deixo meus entrevistados numa calça curta. Eu dou uma ajuda, Cláudia, eu dou uma ajuda muito grande. Mas, por exemplo, eu tenho uma palestra amanhã na ADUFAL sobre História e Economia de Alagoas, para os professores da Universidade Federal. Eu estou indo a São Miguel para uma palestra também sobre História. Eu vou na próxima semana, daqui a 15 dias, estou no Rio de Janeiro, no Instituto Histórico Brasileiro, fazendo uma palestra sobre as vilas operárias. Então, eu, assim, procuro sempre estar atualizado, porque eu estou convencido de que a idade a gente faz. Claro que a parte física, às vezes, Claudia, com pouco você tem que ter um tanto cuidado em determinadas coisas, não fazer mais coisas que você fazia muito antes, mas o essencial, estar com a cabeça ocupada, ler muito e preparar-se. Desculpe ser tão indiscreta, mas você é um homem que está amando. Então, o homem que está amando, sim, ele tem uma vida, Cláudia, tem eu estou sendo indiscreta. Você é muito indiscreta, né? Cláudia, um abraço, Cláudia Medeiros. Olha, eu fui casado eu deixo meus entrevistados. 20 anos, depois fui casado 35 anos com a Ivone, foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. E agora eu estou numa terceira fase da minha vida, de amor também. Né? Palmas. É claro. Vamos. Estou está com esse semblante maravilhoso. É claro que a gente tem que se renovar. Então, com relação à história, né, eu estou com um trabalho, fiz 2 livros já. Tem esse livro da Emancipação de Alagoas, que eu acabei de lançar. Esse aqui, deixa eu ver esse aqui. Esse é lindo, esse livro. Imago, Controversa a Emancipação de Alagoas. Por que controversa? É porque existe alguns mal intencionados e mal informados que dizem que a emancipação de Alagoas foi uma traição a Pernambuco. Os pernambucanos ficaram muito tristes. Esse não é meu, né? Não, mas eu vou lhe dar o mais recente, que é a fauna alagoana. Sim, né? Vamos mostrar. A flora alagoana. Peraí, calma, Douglas, vamos mostrar para o nosso tele. Ele ficou nervoso quando eu falei na Cláudia. Aqui, Douglas. Esse é para colorir. Você sabe que existe um pássaro, um animal, que é o símbolo de Alagoas, que é o mutum, né? Que é uma espécie de jacu, né? Da família do jacutinga, o planado jacutinga, que era o farol. Então eu tenho os animais de Alagoas. Se você abrir aí colorir. Você vai colorir, né? Colorir, tem joguinhos, a Cláudia participou. Eu estou vendo viu? Aqui. Já começou a trabalhar comigo, né? Já começou aí. Então, a gente conhecer. Agora esse aqui. Esse aqui é sobre a flora. Você tem também uma árvore que é a árvore símbolo, que é a craibeira, que é lindíssima, né? Então você tem as árvores de Alagoas. Então isso é para o garoto, o jovem, o adulto, né? Todas aprenderem. As pessoas. E esse aqui é sobre o patrimônio de Alagoas. E não poderia deixar lindo, de fazer uma homenagem ao meu SESMAC com um prédio que é a área de saúde lá do. Maravilha. Então, são 3 livros de... Você sabe que essa questão de você pintar
são livros que Terapia. têm a maior repercussão, a terapia excepcional, muito né? boa, exato. E aí você aproveita e conhece a fauna da Pindorama alagoana, a flora, que você tem muitas coisas exóticas, como por exemplo o coqueiro, que é a árvore da bandeira de Maceió. Sim. O coqueiro não é nativo, ele veio. Né? Você tem na bandeira de Alagoas a cana-do-açúcar, não é? Você tem, então, também não é nativo, ela veio, né, de fora. Então tem as árvores da Pindorama, as aves e os animais da Pindorama, que a gente tem que conhecer. Muitas coisas que estão desaparecendo, como, não é? Você já deve ter... por exemplo, mangaba você já não encontra com certa facilidade. Exato, não é? exatamente. Araçá você já não encontra com facilidade. Urucum você já não encontra com facilidade. Né? Umbu, maravilhoso, extraordinário umbu. Suco de umbu. Suco de umbu. Então, eu estou tentando exatamente fazer um trabalho de história e educativo também, que eu sou pedagogo, e aí contei com a colaboração de duas pessoas, que foi o Cristiano, né? E a Cláudia, que me ajudaram a fazer uns joguinhos e com parceria, né? Como eu tenho parceria com a Carmen Lúcia Dantas em vários trabalhos, estou agora no trabalho da Gazeta, né? Sobre a história de Alagoas, 200 anos. Então, eu estou sempre produzindo, eu estou sempre escrevendo, eu estou sempre fazendo palestra, participando de seminário, em bancas de mestrado e de doutorado, porque isso me faz, assim, dar um tônus muito importante e sentido à vida. A gente está sempre, como você, né, com um trabalho que te gratifica, que você gosta, e ao mesmo tempo você está também ajudando assim as pessoas e fazendo uma ação educativa, porque o seu programa também é uma ação educativa, na medida que você traz um trabalho, já vi um trabalho seu sobre Alzheimer, né? Então é bom você fazer, não por fazer, não por mero diletantismo, mas você tendo uma mensagem, você trazendo na sua ação, no seu trabalho, algo que seja produtivo, que seja bom para esta geração e para as futuras gerações. Então, a gente se sente muito gratificado quando o nosso trabalho atinge esse objetivo de ajudar as pessoas a aumentar o seu conhecimento e levar o conhecimento até eles. É verdade. E aproveitando, eu quero logo lhe oferecer, Sim. Nós editamos a revista cultural que interessante. Gente da Gente. Essa figura notável que é a dona Elisete Lira, eu acho essa mulher uma coisa fantástica, né? Ela e Claudemiro. Claudemiro Avelino. Sei, Claudemiro Avelino. Claudemiro também, que é uma figura notável, muito, né, pelo trabalho que ele faz. E eles fizeram a capa da revista número 2. E nós já estamos indo para número 3. Eu quero saber onde é que eu adquiro, porque eu gostei muito. E ela... no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, né? Os dois. O Claudemiro, que faz um trabalho de preservação histórica fantástico. Este menino, vou dizer menino que ele é bem mais jovem do que eu, né? Que é juiz, um grande juiz, uma personalidade jurídica, mas ele faz um trabalho de preservação da memória admirável. E esse livro é um dos livros que eu escrevi, é o Mal de Alzheimer, Olha o que é e como prevenir. Eu acho que nós nunca vamos ter, porque a gente está sempre exercitando a mente. Em movimento. E eu vou ler com maior atenção. E lhe agradeço imensamente esse material que você está me dando, tanto a revista como o livro. Tá? Sinal de alguém dinâmico, inovador, que dá uma contribuição para a geração, para a sociedade. E é esse trabalho que a gente se gratifica, que a gente se sente bem, que a gente está prestando um trabalho para a sociedade. E eu quero dizer também que esse trabalho que nós fazemos aqui com tanta simplicidade na TV Assembleia já foi várias vezes premiado como um programa incentivador da cultura. Isso é muito importante. Sim, Aí eu fico cheia de importância. Cláudia, mas é bom, mas eu digo, é uma vaidade boa essa da gente, né? Porque tem aquela vaidade negativa, narcisística, de você, né, de querer ser o melhor. E não, a vaidade da gente fazer algo bom para todos, para a sociedade, né? Isso aqui é uma coisa dessa, né? Então, quando a gente faz um trabalho bem feito e que ele tem uma repercussão social, cultural, né? uma contribuição, aí a gente fica bem, né? Eu acho que é o tipo da coisa que nos deixa muito bem. Isso. Agora, nós vamos, no próximo bloco, continuar o nosso papo sobre emancipação política, os 200 anos. Até já. Sim, vamos lá.
Cláudia de Bulhões, voltando na sua casa com o programa Gente da Gente, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje estou orgulhosíssima, porque estou trazendo o professor Douglas Aprato para falar sobre a emancipação política de Alagoas, que está sendo comemorado este ano seus 200 anos. 200 anos de emancipação. Douglas, você mostrou um livro que eu estava folheando, vou até mostrar novamente para o nosso público. É Imago, né? Imago, exatamente. Imago. Controversa, Controversa. A emancipação de Alagoas. Exatamente. Aí isso aqui, quando fala controversa, é alguma coisa... Não, né? É porque existe umas opiniões muito pequenas, umas opiniões, às vezes, inadvertidas e sem consistência, né, que dizem, não, a emancipação de Alagoas foi um prêmio à traição a Pernambuco. Não é verdade, isso não existe nada disso. Alagoas, o processo de emancipação de Alagoas já vinha correndo há muito tempo, né? Alagoas foi alçada à condição de comarca. Já tinha várias autoridades, né, de uma capitania aqui funcionando, juízes e comandantes militares, etc. E isso estava por vir, né? Como o Craveiro Costa disse, né, foi um fato infungível que estava para acontecer. Então, houve a Revolução Pernambucana, né, de 1817, que é um fato muito importante da história do Brasil, e os revolucionários pernambucanos foram derrotados. Eles tentaram aliciar adeptos em Sergipe, em Alagoas, na Bahia, em Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, etc. E conseguiram teve pouca receptividade. Estiveram em Alagoas, o comandante de armas de Alagoas, que já era um posto importante, que não era alagoano, aliás, disse a eles que estava com eles, mas bastou o Conde dos Arcos e o reinado que estava instalado no Brasil, porque o Brasil estava com a corte portuguesa aqui, reagir, ele deu no pé. Então, o ouvidor Batalha, que foi o grande artífice da nossa emancipação, desde o início não aceito essa adesão à Revolução 17, nós vamos conseguir a nossa emancipação e eu sou leal à bandeira do Reino Brasil-Portugal. Eu não quero a república, eu quero a monarquia. É uma posição corajosa e clara e honesta e coerente. E então, os revolucionários perderam e Alagoas conseguiu a sua emancipação nesse contexto. Mas Alagoas tinha renda, por exemplo, superior à capitania da Paraíba, à capitania de Sergipe, à capitania do Espírito Santo, e ela estava prestes a receber a sua ascensão à condição de unidade autônoma, de forma que não é verdade. Porque Alagoas fazia parte de uma das capitanias hereditárias, que era uma das mais importantes, exatamente, que era da capitania de São Vicente, sul, né? Não, Alagoas era a parte sul da capitania de Pernambuco, que junto com São Vicente, Pernambuco e São Vicente, Pernambuco tinha uma projeção muito grande, era muito forte, era chamado Leão do Norte, e lá fervilhavam as ideias iluministas, as ideias de novas posições, inclusive a República. Então, Alagoas fazia parte, era a parte sul. Mas sempre Alagoas teve uma configuração e uma cultura muito própria. Ainda hoje, se você perceber, o falar de um pernambucano e o falar de um alagoano é diferente. São falas diferentes. Existe, não é verdade? Quando você, não é verdade? Então você vê que existe um sotaque extremamente diferente. Nós temos a nossa personalidade. A nossa personalidade. Sempre Alagoas teve uma personalidade própria. Alagoas essa parte sul, ficou mais isolada da capitania de Pernambuco. Ficou muito ligada aos engenhos, muito agrária, muito, né, senhorial, enquanto que Pernambuco já teve uma posição mais mercantil, né, com os holandeses, Recife, né, uma atividade mais diferente da sua parte sul, que tinha contornos próprios. Eram os mais verdes partes do Brasil, como diziam os holandeses, eram os mais importantes partes do Brasil, como diziam alguns cronistas portugueses. Então, Alagoas tinha uma configuração diferente, diferenciada, não só no falar, eles diziam lá as Alagoas, o Pernambuco dizia lá as Alagoas. Então,
sempre foi um lugar, né? Alagoas distinto, né? Embora ligado, capitania, mas distante. Não existia internet, não existia televisão, verdade. Não existia telégrafo, não existia rádio. E Alagoas sempre teve isso aqui, sobrevivia. E então ela pleiteava já no século anterior, né? Isso foi no século XIX, no século XVIII já havia um pleito que estava fadado que com ou sem iria acontecer a emancipação. Aconteceu no contexto da Revolução Pernambucana, mas Alagoas era a renda da comarca de Alagoas, da parte de Alagoas, era superior a capitanias independentes, não era superior a de Pernambuco. Então, eu contesto, e esse livro foi exatamente para isso, que eu acho uma falácia, acho uma idiotice sem conta, desculpa o termo forte, mas né? E eu não admito que um alagoano tenha uma posição dessa. Que o Pereira da Costa, né, que é um grande historiador, gosto muito dele, pernambucano, e alguns pernambucanos têm esse lado, digamos assim, muito nativista com relação ao seu estado, você pode admitir, embora não concorde, mas que um alagoano o faça, eu acho extremamente Douglas, sem condição. Então, quando a gente diz emancipação, sim, foi assim, uma divisão forçada. Sim, não, era Nós brigamos um pleito para isso? Na medida em que a gente não apoiou a Revolução Pernambucana, a gente tomou uma posição através do ouvidor Batalha para que a gente tivesse contra a Revolução Pernambucana. Isso. Embora, então isso é importante, um contingente expressivo de alagoano, no caso, por exemplo, o pai do Visconde Sinimbu, né, o Manuel Vieira Dantas, e muitos outros líderes republicanos, que existiam republicanos, apoiassem fervorosamente. Mas não teve guerra? Teve, Ana Lins, né, o engenho teve guerra dos que apoiavam e dos que eram dos pró e dos contra. Então, por exemplo, o engenho Sinimbu, onde Ana Lins ficou e ela se entrincheirou, e a mulher alagoana sempre deu mostra de valentia e de coragem, ela resistiu, andava a cavalo com os escravos, com o pessoal dela, com os agregados, com os servidores, apoiando a Revolução. O marido foi preso, foi colocado a ferro, Manuel Vieira Dantas. Então, existiu na parte de Alagoas um contingente que apoiava e um outro que era contrário, como em toda grande insurreição, como em todo grande movimento. Mas a posição do ouvidor Batalha foi uma posição muito clara, muito coerente. Ele não disse que apoiava, desde o primeiro, sou contra, e estou contra o comandante das armas, que nem era alagoano, e vou lutar. E começou a regimentar pessoas para defender a coroa, que naquele momento o Brasil era associada a Portugal, não era o reino de Brasil e Portugal, porque Dom João VI estava aqui no território Douglas, brasileiro. Aí quando houve essa emancipação, houve algum pagamento nosso? Não. Ou para Pernambuco? Não, absolutamente não. Não pagamos absolutamente nada. Nós somos alçados, da mesma forma que a gente foi alçado à condição de comarca de Alagoas, né, já no século XVIII, e no século XIX nós obtivemos a independência, a emancipação, que é o rito de maioridade. O que é a emancipação? Né? Quando a pessoa se emancipa, você tem seus pais. Quando você completa 18 anos, você se emancipa, você tem a maioridade. Então, o sentido da emancipação é uma independência. Define a passagem à maioridade. Então, quando você já tem bastante condição de viver por si próprio. Né? Então, se aplica a nações, a grupos, a comunidades. Esse conceito de independência caracteriza uma condição de soberania política, econômica, social e cultural, que Alagoas já o detinha. Então, essa é a questão. Então, eu diria que é um rito de passagem para a maioridade, como o rito de passagem que você tem aos 18 anos, você não faz a festa dos 18 anos com as pessoas. Então foi. Então eu entendo isso como um momento importante, consolidação. Nós tivemos digamos, momentos fundadores da comunidade alagoana. Você tem uma linguagem própria, uma linguagem que tem algumas diferenciações de Pernambuco, uma cultura também, né, com certa... somos muito iguais, mas temos a diferença, como irmãos que são iguais, mas têm diferença. Você e seu irmão Carlos, sua irmã, a professora, vocês são, não é, unidos, né, vocês são iguais. Mas como os dedos das mãos. Como os dedos das mãos. Então, nós temos essa questão
a emancipação de Alagoas é um momento importante e a gente, em todo lugar do mundo, toda a emancipação, toda a independência, ela se ritualiza em festejos. Então, nós estamos festejando os 200 anos, como foi festejado os 100, né, há 100 anos atrás, quando o governador era aquele lá, o Batista Cioli, 17, que é uma forma de você, como você faz, né? Celebra os anos de casamento, de aniversário. E esse é um momento importantíssimo para a história de Alagoas, porque ela passou a ser uma sociedade, uma unidade diferente do Império Brasileiro. Agora eu pergunto o seguinte, Douglas. Penedo, sim, era a parte considerada, vamos dizer assim, de maior progresso, era o sul. Sim. Por que ela não foi a capital? Foi para Marechal Deodoro? A capital, ela se dá depois do episódio da emancipação. Sim. A emancipação é em 1817. Já a transferência da capital, a transferência da capital, que foi escolhida no Marechal Deodoro, é em 39, que é outro episódio importante. Mas você colocou muito bem. No caso da escolha da capital, foram 7 municípios que estavam na lista. O primeiro deles era Penedo, porque Maceió era um burgo muito ainda iniciante, tinha o seu porto, que era importante, mas você fundou a Constituição de Alagoas, digo, a Constituição organizacional, administrativa e tudo mais, não, ela fundou em 3 núcleos. No norte, Porto Calvo, que era um fortinho armado, né, Porto Calvo. No sul, Penedo, que tinha uma projeção efetivamente muito mais expressiva, por conta do Porto de Penedo. O Porto de Porto Calvo não são os rios que eles têm, mas não tem, embora o Porto de Barra Grande, que fica ao norte, lá em Maragogi, é outra coisa. Mas o Porto de Porto Calvo não há comparação. O Porto de Penedo, sim, esse era um porto expressivo, de grande movimentação, era a entrada para o sertão de Alagoas, era a entrada para a Bahia, era a entrada para Pernambuco, né? Era a entrada para Sergipe. O Rio São Francisco sempre foi uma grande estrada que existiu. Foi a grande estrada natural, né, de penetração. E então, Penedo se beneficiou imensamente disso. Então, ela era cotada para ser... Aliás, Gilberto Freire dizia que de ser Penedo, né? Isso. O Leduil dizia que ser Penedo, pela beleza, pela influência do Rio. Mas, além de Penedo, havia outros municípios, né? Havia Maceió, mas Maceió com menos ressonância. E Alagoas do Sul, que na época não era Marechal Deodoro. Marechal Deodoro só, né, quando mais tarde, muito mais tarde, né? Por quê? Porque Alagoas do Sul, ela ficava no meio, e a região das Lagoas tinha um porto também significativo, que era um porto francês, que não é lá em Alagoas do Sul, Marechal Deodoro, mas é próximo, né? Então, a região das Lagoas, o entorno das Lagoas, era um entorno onde você trazia todos os produtos que existiam nos municípios, onde os rios do açúcar, os rios do algodão, mas especialmente os rios do açúcar, como Manuel Corrêa falava, eles levavam essa capilaridade, nessa estrada para as lagoas, e das lagoas vinha a sair através do Porto Francês. Depois, o Porto de Maceió passa a ser visto como uma solução melhor, porque era um porto natural, desde a época dos franceses, que negociavam para o Brasil, lá em Jaraguá. E a colônia inglesa e os comerciantes passaram a exigir, passaram a pressionar para que fosse Maceió. Aliás, o primeiro governador eleito, quer dizer, o primeiro governador indicado, Sebastião de Melo Povas, que era um fidalgo português, quando ele veio para Alagoas do Sul, Marechal Deodoro hoje, ele parou em Maceió e ficou extasiado com a beleza, mas também pela posição estratégica do porto e da capital. Tanto que ele ficou muito tempo aqui, e o pessoal lá de Alagoas do Sul ficou revoltado, porque ele estava aqui, que estava querendo mexer e tal, e mandaram uma petição para Dom João VI, reclamando, etc. Ele passou pouco tempo lá em Alagoas do Sul, porque ele já
tinha traçado, ele fez um traçado, o Maia Pedrosa, que é um grande, né, Isso. colocar, tem muito estudo sobre isso, o Coronel, que é uma figura queridíssima, está lançando um livro maravilhoso a meu pedido sobre a influência portuguesa, o legado, a herança portuguesa em Alagoas. Douglas, vamos ter que dar um intervalo, Sim. porque eu quero falar sobre essa vinda de Marechal Deodoro, que era Lagoa do Sul, Sim. para aqui, para Maceió, Ah, que pois não. antigamente era o Engenho Maceió. Engenho Maceió. Até Exatamente. daqui a pouco. Certo. Voltando na sua casa, meu caro telespectador, com cultura, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E nada mais, nem tirando nem pondo, melhor para falar sobre cultura do que o professor Douglas Aprato. Estávamos falando, professor, sobre a vinda de lá de Lagoa do Sul para Sim. aqui para Maceió. Sim. E você, no intervalo, nos falou que eu até falei que era no antigo Bar do Chopp, né? Sim, Aí sim. você deu outra espaço geográfico. Olha, efetivamente, o Engenho Maceió, né, você tem, primeiro, Maceió girava em torno do porto da ida do pau-brasil, que era a commodity mais valorizada na época colonial. E os índios e os franceses que estiveram aqui primeiro do que os portugueses, eles compravam e eles compravam, na verdade, eles trocavam por machado, faziam a cambagem, né? Machados, espelhos, quinquilharias. E o pau-brasil era muito valioso, como a soja, como as commodities hoje são. Isso. Né? Então é o seguinte, mas depois dessa presença lá em Jaraguá, ali em Pajuçara, Jaraguá, onde a casa do Manuel Duro era o entreposto depois, houve um sesmeiro. Sesmeiro era um fidalgo que a coroa portuguesa doava uma extensão de terra, uma sesmaria, que ela começava tendo o rio ou o mar como testa e ia até mais adiante. Então, essa região aqui da Assembleia, da Catedral e do Bar do Chopp era uma coisa só, não é? O Bar do Chopp é aqui pertinho, né? Então, na verdade, o Riacho Salgadinho, né, que passava aqui exatamente nessa... onde é essa via, essa subida aqui, que a gente sobe, né, a ladeira da Catedral? Da Catedral, não, daqui dessa ladeira da Assembleia e da Certo. Catedral, era o Rio Salgadinho. Se você verificar, tem uma ponte lá no extremo dela, perto da praia, a ponte que fazia a transposição do Rio Salgadinho, ali na Fênix. Certo. Perto da Fênix você tem, quer dizer, Tem, ali perto da Sinimbu, você da tem uma Sinimbu, ponte tem uma ainda, ponte foi ali. tapada, ela foi Mas permanece desativada, a mas estrutura permanece a de uma estrutura ponte. de uma ponte. Então, o riacho era por aqui. Quando você queria fazer... Então, o Sesmeiro quis fazer um engenho, que já tinha muitos engenhos de açúcar lá no norte, lá em Porto Calvo, Maragogi, lá em Passo de Camaragibe, etc., São Luís. Então, ele decidiu fazer um engenho aqui, né? Um engenho aqui. E existia uma igrejinha aqui, onde é a catedral, que foi uma edificação que veio depois, com Dom Pedro II, que foi quem inaugurou, né, no século XIX, né, em 1850, ele veio aqui, foi Dom Pedro, com a imperatriz, que inaugurou. Mas aqui, antes de Dom Pedro, né, no século XVII, XVI, você tinha aqui isso aqui era tudo o riacho e Maceió é uma... E era alagadiço? Alagadiço, né? Um alagadiço, né? Você tinha um alagadiço enorme, né? Maceió, o termo Maceió, não existe só aqui. Você tem Maceió na Paraíba, você tem Maceió no Ceará, você tem Maceió no Rio Grande do Sul, porque é uma restinga. E o índio sempre dava uma explicação natural dos fenômenos. Então, o que tapa o alagadiço? É um alagadiço que foi tapado. Então, você tinha aqui o engenho, ele ganhou uma sesmaria, que era uma extensão de terra, e ele construiu o engenho Maceió. O engenho Maceió ficava exatamente nessa região, nesse local aqui da Assembleia, aqui da Catedral, e lá no Bar do Chopp, até lá. Era um engenho que tinha muito mais longo.
E por quê? Porque ele tinha o riacho, que era a estrada, não tinha estrada de asfalto, não tinha estrada de pissarra, não tinha estrada nenhuma. As estradas, não é, no Brasil colônia, eram os rios. Então, daí a importância do Rio São Francisco como estrada. Né? Então ele criou aqui, aqui existia uma capelinha, né, de São Gonçalo Amarante, né? E então, como nessa época houve a expulsão dos holandeses e se atribuiu a Nossa Senhora dos Prazeres, certo, um incentivo para que os soldados portugueses enfrentassem e vencessem os holandeses, que eram ateus, aliás, ateus não, eram protestantes, que eram, né, eram considerados hereges, né? Ateus não, hereges, né? Então ele colocou em homenagem houve um culto muito grande à Nossa Senhora dos Prazeres, aqui, a Nossa Senhora dos Prazeres, aqui onde era a igreja. E pegou o São Gonçalo Amarante e colocou lá onde está hoje aquela igreja, lá em cima, que era a Casa da Pólvora. Então, São Gonçalo Amarante, que era também um santo muito querido, então ele foi para lá, e Nossa Senhora dos Prazeres, que era assim, a santa da ocasião, por conta da vitória contra os hereges, então ela foi colocada aqui, né, numa igreja aqui, e ele passou a ter um engenho Maceió, que exatamente o riacho não era riacho, era um riacho, né, que tinha águas límpidas, você atravessava, tinha ponta, etc. Então o que é que acontece? Depois, quando Maceió começou a crescer como burgo, etc., já depois que houve a transferência, se criou então a catedral, uma grande, no século XIX. Mas já era desse tamanho? A Sim, criação? Já foi exatamente. assim no alto? Veio um artista francês, né, Montagny, que fez colocou e então esse engenho não teve uma vida muito longa, depois desapareceu, mas esse entorno aqui do comércio passou a se desenvolver. Ele deu um desenvolvimento. Ele não, vamos dizer assim, que ele não cresceu. Foi o pontapé inicial. Mas deu um desenvolvimento. Pontapé inicial, exatamente, sobre a colonização portuguesa que ele deu nessa sesmaria, né? E então nós tivemos isso, né? E em 1939 houve a mudança da capital, de Alagoas do Sul para cá, por conta de uma pressão muito grande dos comerciantes e dos próprios, do Vicente Sinimbu também, né? Porque o porto de Maceió tinha um calado mais fundo e nessa época os navios, as embarcações passaram a ter um calado maior e havia a Revolução Industrial, a Revolução Comercial. Você trazia muitos produtos da Europa e levava os produtos daqui, o algodão, o açúcar, o couro, a pele, a carne, né? Ervas, né? Muito peixe seco. Então, esses navios passaram a ter um calado maior. E lá, o porto francês não oferecia, então, essa condição. E a lagoa também. Então, essas lagoas continuaram, as embarcações. Aliás, meu avô foi construtor naval. Ele era operário naval lá em Nápoles, né, lá em Salerno, e veio para cá no século XIX. Veio fazer... No final, ele veio para a Barra de São Miguel e depois ele veio para Naquele tempo já chamava francês? Sim, porque ali era um porto dos franceses. Porque além de Jaraguá, de Coruripe, de Maragogi, de Barra Grande, os franceses tinham porto, tinham Coruripe, Porto Novo dos franceses, Porto Velho dos franceses, Porto dos franceses, porque a presença francesa foi muito influente aqui, antes de Cabral. Douglas foi mais influente antes de Cabral. Porque eu ia perguntar se antes mesmo de Cabral, mas mesmo depois de que... Cabral, eles continuaram, porque eles levavam aquilo que era mais precioso. Aqui, Alagoas tinha matas extraordinárias, tanto que foi criada uma ouvidoria pelo governo português especial, né, às matas do Tombo Real, o ouvidor geral das matas, que foi o Matos Moreira. Então, as matas de Alagoas, da capitania de Pernambuco, eram preciosas, madeira de lei. Ainda hoje, se vai a Portugal, você vê uma coisa que você não encontra mais em Alagoas, que é os cedros, né? Exatamente. Você vê o jacarandá, né? Que era aqui de Alagoas. Madeira de lei, né? Aquelas madeiras, aquelas igrejas bonitas, aqueles monumentos, tem muita madeira aqui de Alagoas. Quer dizer que os franceses tiveram mais influência do que os holandeses? Ou foram épocas diferentes? Olha, são épocas diferentes. Certo. Porque na época dos holandeses já não existiam franceses. Os franceses e os portugueses começaram a
a reprimir, a mandar navios, a mandar soldados, a mandar, não é a reprimir. Não, olha, esse aqui é meu e vocês, aí os franceses, mas eu quero saber qual é o testamento de Adão, a cópia que, onde está dito que isso aqui. É. Mas o fato é que os portugueses, eles eram aguerridos, grandes navegadores, a gente tem que tirar os chapéus, né? Embora eu acho que a gente tem que ver o alagoano, não só a influência europeia, portuguesa ou francesa, mas a influência indígena e africana, que é bem mais forte. Exatamente. Quer dizer, tão forte quanto, ou até mais forte. Então, a indígena, principalmente, que era a Pindorama. Eles estavam aqui, os índios estavam aqui já antes dos franceses, dos portugueses, comerciavam com os franceses, passaram a comerciar com os portugueses, mas quando eles começaram a querer que eles, além do comércio, de dar a pesca, e dar a caça, levá-los para o lugar, eles queriam que eles trabalhassem como escravos na cana-de-açúcar, eles se rebelaram. Os caetés, que aí a gente viu que houve toda uma guerra que terminou num genocídio indígena muito grande. E nossa parte índia é muito forte, como é a parte negra. A parte negra é a parte índia, a gente não deve esquecer. Foi esse genocídio, Douglas, que teve assim, que quando o bispo, que teve Dom Pedro Fernando foi Sabinha. Depois que houve aquele problema com o disco, bispo nos baixos de Coruripe, aí eles aproveitaram aquele... Isso é muito emblemático, é muito simbólico. Aí eles começaram o genocídio como vingança. Houve uma bula papal, houve uma reação da coroa portuguesa, uma indignação, porque o bispo naquela época não era representante de Deus aqui, mas até algumas, não sei se você já assistiu o filme do Werner, existe até algumas versões que na verdade aquilo teria sido uma farsa montada pelo governador, o segundo Dom Eduardo da Costa, porque o bispo estava indo para Portugal denunciar. Fazer queixa dele. Denunciar, e certamente, na época da Inquisição, etc., que, bom, não está provado isso. Então, existe uma dúvida prova. Se o bispo foi fervido ou não. O fato é que o bispo naufragou aí, né, embora... por exemplo, o professor Moacir, não Santana... Ô Douglas, dá licença, existe também uma teoria popular que diz que os índios não, porque eles comiam gente, né? Sim. Não comeram o bispo porque o bispo era tão ruim que era carne ruim. Eu não sei se isso é verdade. O bispo era muito severo, muito ruim. Há uma versão de que teria sido em Sergipe, no rio Vaza Barris, esse naufrágio. E é uma versão que teria sido uma farsa montada pelo Duarte da Costa, Dom Duarte da Costa, em função daquilo que ele ia sofrer quando chegasse a... Bom, o fato é que é como a questão do Monte Pascoal, né? Existe uma teoria muito forte até de que teria sido aqui em Alagoas, a Serra da Naceia, não seria o Monte Pascoal, seria a Serra da Naceia, não seria o rio lá de Porto Seguro, mas seria o rio Coruripe, né? Diz que esses estudos estão na Torre de Tombo, né? Isso existe, mas o fato é que, às vezes, quer dizer, você não tem provas concretas sobre isso, e até tem que saber que pela memória oral foi efetivamente lá em Porto Seguro, e pela memória oral foram os caetés que devoraram o bispo num banquete antropofágico e que teria sido naufrágio lá em Coruripe, no Baixio de Dom Rodrigo, e essa comilança, porque eles não comeram logo, né, cevaram o bispo e tal, porque ele não comia disso, teria sido na Barra de São Miguel. E eu me recordo, quando eu era criança, que havia toda uma história oral do lugar que seria ali no cemitério, que não nascia nada e tal, que teria sido lá na Barra de São Miguel, que os índios teriam trazido lá e já... Porque eles não comiam logo, né? Eles passavam um tempo... Aí salgava a carne, né? Não, dando comidinha. Para engordar. Né? Engordava e tal, essa coisa tortura, toda. A pessoa ficar comendo para engordar para os índios. E sabia e tratava muito bem, dava às mulheres, dava às filhas, né? Mas para a pessoa se ter feliz. Mas como objetivo. Mas é um costume, né? A gente tem que saber que é um costume. Então a gente não tem certeza, na verdade, a memória... Não, a memória escrita e histórica aconteceu. Mas existe muitas... A história, às vezes, a lenda se torna realidade, ou por falta de prova, você tem que aceitar a versão. A memória oral, ela é muito importante, porque ela passa de geração em geração, e não existe memória oral sem aquilo ali, né? Que tenha algo concreto, né? Então, eu
continuo acreditando que tenha sido Monte Pascoal e que o bispo tenha sido comido realmente na Barra de São Miguel, naufragando lá em Coruri. Ter colocado ele no secado com sal, né, para poder comer como carne. Essa história, Douglas, de emancipação política do Estado de Alagoas, nós não podemos falar só de emancipação. A gente tem que ter todo um estudo histórico disso para poder o telespectador entender até que ponto nós chegamos, né, para chegar na emancipação de Alagoas. Existe uma trajetória. Existe uma trajetória, da sociedade alagoana, do povo alagoano. Exatamente. Alagoas tem uma história belíssima, é um estado pequeno, Cláudia, que tem uma história muito rica, né? Você veja, a questão emblemática da morte de Dom Pedro Fernando Sardinha, a repercussão que teve a ponto de ter sido declarada uma guerra chamada justa contra os indígenas. E uma repressão com a bula papal. Com a bula papal, né? Com um instrumento real também, né? Um decreto real, para que se movesse sem tréguas, e o Tomé de Souza pegou um índio, botou na boca de um canhão, né? E bum, né? Essa coisa toda. Antes já tinha Isso é verdade mesmo. Isso é verdade. Porque tem tanta coisa. Mas aí você horrível. tem toda uma projeção desse fato. Há um outro fato emblemático que é com relação aos negros, que é a República dos Palmares também é um grande, né? Você veja como duas. Nós temos a Cabanada aqui em Alagoas, né? Douglas. Então, a gente tem muitas coisas em Alagoas. Porque a terra existe dos marechais, a diferença, eu né? vejo muito. A terra dos marechais, você vê o proclamador, o consolidador da República foram de alagoanos. Então você tem realmente, né, uma influência muito forte de Alagoas na história do Brasil, né? Nós somos uma parte importante da história do Nordeste e a história do Brasil. Nós tivemos a ocupação holandesa aqui também, além da francesa antes. Então nós tivemos o primeiro presidente na época, que foi o Collor. Douglas, nós temos que dar um intervalo, porque os assuntos são tantos, meu telespectador. E nós voltamos, porque eu li uma coisa importante que eu quero perguntar ao professor Douglas Aprato. Até daqui a pouco. Telespectador, vocês estão gostando desse passeio ou dessa viagem que nós estamos fazendo sobre a história de Alagoas até chegar à emancipação, até chegarmos aos 200 anos? Então, nós depois vamos ter uma surpresa para vocês. Professor Douglas, você falou sobre a Cabanada. Sim. E quando eu fui ler, estudar para poder ter esse papo, porque eu não sou professora de história, né, e eu não gosto de chegar aqui e não saber nada. Né? Aí eu estudei porque a influência da cabanagem na emancipação de Alagoas. Cabanagem. Sim. Aí eu lendo alto, aí a minha irmã disse, Cláudia, a minha irmã Tereza de Bulhões, que é professora de história, mas depois foi ser assistente social no Rio de Janeiro, ela disse assim, isso aí é meio estranho, porque a cabanagem foi lá no Pará. Sim. E nós aqui foi a cabanada. Sim. Aí eu disse assim, nossa, que pergunta maravilhosa, né? Porque está todo mundo falando cabanagem. Sim. Então eu queria perguntar, professor, qual a influência da cabanagem ou da cabanada? Vamos fazer essa diferença para o telespectador. Olha, sua irmã tem razão, né? E ela comprova que foi uma excelente professora de história. Na verdade, você tem o movimento da cabanada lá os cabanos lá em Pará, durante a independência. Isso foi durante a época da independência. Então, você teve uma insurreição e os oficiais ingleses, reprimiram com os soldados reais muito grande. Então, esse movimento lá no Pará é completamente diferente do movimento daqui, certo? O movimento daqui foi lá na Alagoas Boreal, lá no Maragogi, naquela região do Maragogi. Aliás, tem o movimento dos cabanos lá, que eu fiz um artigo
incitando e provocando o Fernando Sérgio Lira, meu querido amigo, que é prefeito mais uma vez, e Maragogi ganha muito. Não estou para elogiar a política, mas eu digo o homem, o administrador, ele é muito bom. Ele é um excelente até médico. o historiador. Fernando é muito interessado em história. Aí eu fiz um artigo, eu falava com ele e ele estava ainda sem fazer. Eu fiz um artigo, cadê o monumento dos Cabanos? Então ele fez um monumento ali na entrada da cidade de Maragogi. Porque ali é chamada Lagoas Boreal, a Lagoa Norte, que tem Maragogi e Porto Calvo, como ali foram muitos momentos cruciais da história da Lagoa. E então esse movimento, ele acontece também nessa época pós-independência, quando Dom Pedro, que proclamou a independência, ele foi obrigado a sair, né, pelas pressões que existia e também porque houve um chamamento lá de Portugal, a filha seria a solução natural, né, de ocupar o trono português. Mas seu irmão Miguel, ele decidiu brigar e teçar armas para ser o soberano luso. Então Dom Pedro foi para lá e com um viés assim extremamente liberal, mais liberal, você imagina, Dom Pedro liberal, Dom Pedro era muito, era uma metamorfose ambulante, como dizia o Raul Seixas, né? Então ele foi para lá e se tornou uma figura histórica importante, porque ele derrotou o irmão, né, e colocou a filha lá como regente do trono português. Mas a saída de Dom Pedro, que quando ele saiu daqui, saiu debaixo de muitos problemas, porque começou a haver uma reação contra atitudes assim muito fortes de Dom Pedro. Ele era meio liberalista, né? Ele era ora liberal, ora Anarquista. absolutista. Não, Dom Pedro, era um homem controverso, né? E era uma pessoa Digamos que ele tinha apaixonada. personalidade, ele fazia o que ele queria. Tinha, mas ele ora. Então ele começou a ser pressionado e ele passou a reprimir essas pressões. Então, o que é que aconteceu? No caso dos cabanos, então ele foi embora para Portugal para lutar pelo liberalismo, lá aliás, para lutar para que a filha fosse a soberana e não o irmão Miguel. E então, o que aconteceu? Aqui ficaram os saudosistas de Dom Pedro I, né? Os saudosistas. Então, é um movimento dos senhores de engenho, né, para que Dom Pedro voltasse Retornasse. e também com um certo inconformismo, com determinadas medidas que estavam sendo aplicadas aqui pela regência, porque enquanto Dom Pedro foi embora, o filho ficou como substituto, mas não assumiu porque ele ainda era muito jovem, estava sendo treinado, estava sendo educado. Então, nós tivemos 3 regências aqui. De forma que esses senhores de engenho, as pessoas, né, de posses que queriam a volta de Dom Pedro, né, eles passaram a enfrentar a regência, o governo daquela época. O que é que aconteceu? Depois se fizeram um acordo e eles aliciaram os escravos, as pessoas e tal. Eles aí retiraram-se, mas aquele segmento mais popular, não, queria aprofundar a rebelião para ter direitos. E aí você tem o imperador de todas as matas, né? O Sávio fez um livro belíssimo sobre isso, uma tese de doutorado, né? O Manuel Corrêa, né? O Décio Freitas, que tem um livro muito interessante também, né? Então, existiu essa saudade de Dom Pedro, esse movimento para que Dom Pedro voltasse, que ele não voltou mais, morreu lá em Portugal, e saiu da linha. Aí foi chamado Cabanada, né? Cabanada. Que era saiu dos pobres. saiu da linha, então, os chamados papamés, naquelas matas lá de Jacuípe, lá de Porto Calvo, lá de Japaratinga, mas principalmente de Jacuípe, que ali era um reduto antigo de negros que tinham escapado do Quilombo dos Palmares. Ali era um quilombo, porque o Quilombo dos Palmares, ele começava em União e até Palmares, ele era muito grande. E isso foi no século XVII, né? Aí você tem alguns séculos antes, mas no século XIX você tinha os remanescentes, os negros, os índios. Então passou-se a ter uma revolução que era agora mais das pessoas mais pobres e não mais dos mais ricos, que eram os senhores de engenho. Então essa é a diferença. Enquanto que lá no Pará foi uma insurgência contra o domínio português, querendo mais facilidades, etc. E o Grenfell aprisionou
centenas e centenas de pessoas. Então, são diferentes. São diferentes e não tem nenhuma relação e uma não influenciou a outra. Só que essa época do primeiro reinado é uma época de extrema turbulência. Após a independência do Brasil, destampou um caldeirão, né? Aí o Dom João VI voltou, Dom Pedro proclamou a independência, na hora que Dom Pedro voltou para Portugal e ficou um momento de muita instabilidade política. Então, aconteceu uma série de a Revolução Pernambucana de 17, a Revolução de 24, houve depois de 24, depois a Praeira, né? Exatamente a Praeira, digamos assim, ela tem um pouco da conexão com os nossos movimentos aqui dos cabanos. Então, você tem, mas essa corrente dos cabanos alagoanos, ela é muito diferente, muito própria, muito cheia de uma personalidade muito alagoana, no sentido de que ela passou a ter os remanescentes índios, os índios, o cacique Hipólito, você vai ter os negros, que ainda eram remanescentes palmarinos, então você tem toda uma outra concepção da revolução, da insurreição, que não era aquela do Senhor de Engenho no começo. Era uma insurgência mais popular, daqueles que moravam nas cabanas, dos pobres. Não, que moravam mais, não, veja bem, eles moravam nas matas. Nas matas, Nas matas, os papamés. Por isso é chamado os papamés. Papamés é porque eles tiravam mel? Porque na mata tirava mel, entendeu? Coisa interessante. O professor Douglas, eu vou te contar, não é fácil lhe entrevistar não, viu? Não é fácil lhe entrevistar não, porque os assuntos se sucedem. Agora eu queria que você explicasse, assim, que o que é uma comarca? Sim. Depois, o que é uma... Não sei se dará tempo de explicar tudo, mas o que é uma comarca, professor? Sim. Olha, você tem a gradação. Eu sei que você quer saber o que é comarca, você quer saber o que é província, o que você quer saber o estado, não é verdade? Para poder o telespectador ter uma sequência da participação. A comarca, ela é um status administrativo dentro de uma capitania. Você tem a comarca de Alagoas, a comarca de Porto Calvo. Então, você tem a comarca, ela faz parte da organização, digamos assim, do período colonial, certo? Do período 1711. Colonial. Você tem comarca, você vai ter. Província é quando o império se instala, quando Dom Pedro proclama a independência em 1822, e ele divide, então, o Brasil em províncias, que são unidades provinciais, porque é um Estado unitário, não é um Estado federativo. Era como se fossem os estados, agora? Só que os estados têm Constituição própria, têm Assembleia Legislativa, têm Câmara de Vereadores, têm governo próprio, e a província ela é ligada à Corte do Rio de Janeiro. A província é uma unidade administrativa que vai ser substituída pelos estados, que passam a ser unidades federativas com um grau de autonomia maior do que as províncias, porque as províncias são ligadas diretamente ao imperador, a Dom Pedro I e a Dom Pedro II. Então, são províncias. Divisão as províncias geográfica, não têm assembleia, então. certo? As províncias, elas são ligadas a um governo centralizado, né, ao governo centralizado, que nomeava o presidente de província, tanto que não é governador, é o presidente da província. Né? Já na comarca que antecede, você tem o comandante de armas, você tem o ouvidor-geral, você tem o juiz, entendeu? Então, são concepções diferentes, em épocas diferentes e exatamente com atribuições diferentes, mas, no fundo, todas são iguais no sentido de ter um espaço geográfico de um estado indefinido ou em gestação. Professor Douglas, nosso tempo está mais do que estourado. Sim. Agora, a gente quer continuar isso na próxima entrevista. Eu estou lhe convidando para a gente poder terminar, porque a gente não falou nos estados federativos. Você e o Estado é da República, quando você faz a República. Não, mas aí a gente vai perguntar na próxima entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. E até o próximo programa. Obrigado.